Você acha que a Copa do Mundo sempre foi esse mega evento bilionário, com estádios futuristas e bilhões assistindo ao redor do planeta? Então se prepara, porque a primeira Copa da história foi quase um experimento. E por muito pouco, ela nem teria acontecido. Em 1930, o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. A Europa estava economicamente destruída. Viajar era caro, demorado e perigoso. E mesmo assim, alguém decidiu organizar o primeiro Mundial de Futebol da história. Mas sabe o mais curioso? Apenas 13 seleções participaram. Sim, 13. Hoje temos 32, em breve 48. Mas naquela época, quase ninguém quis jogar. E o motivo vai te surpreender. A competição aconteceu no Uruguai. E não foi por acaso. O país havia vencido as Olimpíadas de 1924 e 1928. Era potência no futebol e estava comemorando 100 anos de independência. Eles prometeram pagar todas as despesas das equipes, inclusive transporte e hospedagem. Mesmo assim, várias seleções europeias recusaram o convite. Por quê? Porque a viagem de navio levava cerca de 2 semanas atravessando o Atlântico. Imagina isso hoje? Jogadores atravessando o oceano por 15 dias para disputar um torneio que ninguém sabia se daria certo? E olha esse detalhe impressionante. 4 seleções europeias aceitaram ir: França, Bélgica, Romênia e Iugoslávia. Elas viajaram juntas no mesmo navio. Agora pensa na cena. Jogadores treinando no convés do barco, improvisando exercícios, tentando manter o preparo físico em alto mar. Já começa aí o clima épico. Mas tem mais. Não existiam eliminatórias. Sim, nenhuma fase classificatória. Quem topasse jogar, estava dentro. E outro detalhe bizarro. Não houve disputa de terceiro lugar. A primeira Copa não teve jogo valendo bronze. Agora segura essa curiosidade que quase ninguém comenta. O estádio principal, o lendário Estádio Centenário, foi construído especialmente para o torneio. Só que ele não ficou pronto a tempo. Os primeiros jogos da Copa aconteceram em estádios menores, porque a obra atrasou por causa das chuvas. E mesmo assim, o estádio virou símbolo eterno do futebol mundial. Agora vamos falar de um momento histórico que mudou tudo. A final. Uruguai contra a Argentina. Clássico sul-americano. O clima era tão tenso que houve discussão até sobre qual bola seria usada no jogo. Sim, as bolas eram diferentes. Cada seleção tinha sua própria bola oficial e nenhuma queria abrir mão. A solução? Primeiro tempo com a bola argentina, segundo tempo com a bola uruguaia. E sabe o que aconteceu? A Argentina foi melhor no primeiro tempo. O Uruguai dominou o segundo. Coincidência? Talvez. O Uruguai venceu por 4-2 e se tornou o primeiro campeão mundial da história. Mas a tensão foi tão grande que torcedores argentinos tiveram dificuldade para deixar o país depois da final. O futebol já nascia com rivalidade e paixão extrema. Agora vem uma curiosidade quase inacreditável. Não existia substituição. Se um jogador se machucasse, o time jogava com -1. E isso aconteceu. Em um dos jogos, um atleta lesionado ficou em campo praticamente andando porque não podia ser substituído. Imagina isso hoje, numa final de Copa? Outra coisa que parece impossível para os padrões atuais, não havia cartões amarelos ou vermelhos. As expulsões eram decididas na base da conversa e da interpretação do árbitro. Aliás, os árbitros não tinham padronização clara de regras como hoje. O futebol ainda estava aprendendo a ser Copa do Mundo. E agora, uma curiosidade que muda totalmente a perspectiva. O Brasil participou da primeira Copa, mas a campanha foi decepcionante. O país perdeu para a Iugoslávia na estreia e acabou eliminado ainda na fase de grupos. Sim, a seleção mais vitoriosa da história começou sua trajetória com derrota. Outra coisa curiosa, não existia transmissão ao vivo como conhecemos hoje. Não havia televisão. A informação viajava por rádio e jornais. A maioria das pessoas no mundo sequer viu imagens do torneio. Mesmo assim,
Aquele evento plantou a semente do que se tornaria o maior espetáculo esportivo do planeta. Agora pensa nisso, se aquela edição tivesse fracassado, talvez a Copa do Mundo não existisse hoje. O que começou com 13 seleções, viagens de navio, estádios inacabados e discussões sobre bola, virou um evento assistido por bilhões. E tudo começou ali, em 1930, no Uruguai, com improviso, com incerteza, com paixão e com história sendo escrita pela primeira vez. E talvez essa seja a maior curiosidade de todas. A Copa nasceu pequena, mas já nasceu gigante em significado. E a partir daquele momento, o futebol nunca mais seria apenas um jogo.